Papai sempre desejou uma carreira afiada pra mim. Disse estudar no didático e se esforça sem fim. Mas eu me dei conta que essa vida é um trampolim. Prefiro sala de aula do que a vida sem fim. Com livros e mochilona, vou tirar uma notona. Hoje eu saio do descanso total. Eu tô bicho solto, foco genial. Meu ano só começa no dia da vida sem fim. Com livros e mochilona, vou tirar uma notona. Hoje eu saio do descanso total. Eu tô bicho solto, foco genial. Meu ano só começa no didático educacional. Nós vai descer, descer lá pra RV. Os livros tão me chamando pra ser aprovado na UniRV. Nós vai descer, descer pra RV no finalzinho do ano. A galera tá estudando e só falta você. Nós vai descer pra UniRV no finalzinho do ano. Os professores estão guiando e vai ajudar você. Nós vai descer pra RV no finalzinho do ano. A galera tá estudando e só falta você. Nós vai descer pra UniRV no finalzinho do ano. Os professores estão guiando e vai ajudar você. Nós vai descer pra RV no finalzinho do ano. A galera tá estudando e só falta você. Nós vai descer pra UniRV no finalzinho do ano. Os professores estão guiando e vai ajudar você. Nós vai descer pra RV no finalzinho do ano. A galera tá estudando e só falta você. Nós vai descer pra UniRV no finalzinho do ano. Os professores estão guiando e vai ajudar você. Nós vai descer pra RV no finalzinho do ano. A galera tá estudando e só falta você. Nós vai descer pra UniRV no finalzinho do ano. Os professores estão guiando e vai ajudar você. Nós vai descer. Fala, galera! Estamos aqui no nosso Pode Aprovar com uma companhia mais do que especial. Hoje nós vamos aproveitar este momento para que nós possamos aprender um pouquinho com os nossos estudantes do ensino médio, que já fazem medicina, com os nossos estudantes do ensino médio, que foram aprovados esse ano de 2025, agora no meio do ano. Vai ser um bate-papo sensacional. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, que vai ser intermediado pelo Danilo Muranga e também a Natália Santos, acadêmica da Universidade Federal de Jataí, que é professora do didático, foi coordenadora dos Pititim, que é a namorada do Bruno, que é a que vai casar com... que é a que manda, né? Porque mulher é a que manda. Então, o Pode Aprovar hoje, o Pode Falar Aprovados, será comigo e a Natália Santos. Nós temos muita coisa para mostrar para vocês. Mas antes de nós começarmos, quero destacar os nossos aprovados do ensino médio. O podcast agora é mostrar a diferença, a evolução de quando o estudante tem mais tempo para ser preparado para o vestibular. Nós estamos em Rio Verde e as famílias, os estudantes, a grande maioria quer ser aprovado aqui, na nossa cidade. E acaba que o trabalho que a UniRV tem feito ao longo do processo, simplesmente sensacional, acompanhando o nosso querido reitor Alberto Barella, que fez com que a UniRV deslanchasse. O Barella, ele é responsável por todo esse sucesso, por todo esse trabalho que eu nasci aqui em Rio Verde, 24 anos de História e Educação. O primeiro curso que eu fiz foi na FESUV. Na época, o professor Paulo Eustáquio era o reitor.
tivemos essa evolução do curso de medicina com o Tatão e hoje todo mundo tem orgulho de falar da UniRV, não só eu, mas como todos os estudantes. E não interessa o campus, não interessa o campus. E o que mais me admira no Barela e toda a equipe que está desenvolvendo na UniRV é a evolução rápida, a oportunidade de cidades terem acesso ao curso de medicina. Então, parabéns ao UniRV, parabéns ao Barela. E agora eu vou mostrar eles, os aprovados da UniRV, que fizeram ensino médio no didático. Rapaz, vai começar o Pode Aprovar. Sabe como é que funciona? Pode falar, aprovados, chama! Uma salva de palmas aí, galera que tá acompanhando aí, ó. E quem sabe faz ao vivo, papai. Chama, hey. Estamos aqui? Beleza, já estamos aqui, vamos começar. Aqui é tudo ao vivo, é tudo improviso. Eu fui escrevi o negócio de cabeça para baixo aí, ó. Agora sim, ó. Aí faz assim. Vamos lá! Para começar o Pode Aprovar, qual câmera que eu tô? Na 8? Ah, tô aqui? Tô lá, chama. Galera, vocês estão acompanhando aí a mesa dos aprovados. Essa mesa aqui tá caríssima, né? Essa mesa aqui, estudantes que fazem parte da nossa história, desde o início do ensino médio do colégio didático. Todos nós sempre questionamos as crianças do ensino médio. Qual que é mais fácil ser aprovado, ensino médio ou pré-vestibular? Eu acho hoje mais fácil o ensino médio. Eu acho hoje mais fácil. Porque esses marmanjos do cursinho, eles não ouvem a gente muito, né? Não, Natália? Fala conosco, Natália, que vai estar aqui comigo. Ei, Natália, eu sei que teve esses meninos aqui no seu colo e pensa o tanto que der trabalho. Nossa, oi gente, tudo bem? Bom, na verdade, deu muito trabalho, né, Igor? E muito. E muito. Muita briga. É muito orgulho, na verdade, estar sentado aqui ao lado dos meus alunos, né, meus futuros amigos de profissão também. Então, apesar das dificuldades, eu acho que, como o Danilo falou, é muito mais prático quando a gente pega os meninos do ensino médio, personalidades completamente diferentes. Aqui tem do meu lado o Igor, né? Super serelepe, e ao lado dele a Luana, que os dois na época que eu coordenava, personalidades completamente diferentes, mas que ambos, né, atingiram o objetivo para mostrar que, independente da personalidade, a gente consegue aprovar mesmo, né? E, enfim, dois estudantes maravilhosos, estilos de estudar completamente diferentes. Portanto, ter começado com a gente desde o início, acho que proporcionou para eles muitas oportunidades. O que vocês acham sobre isso? Rapaz, sai. Igor, você começa a fala, Igor. Você que é a referência, né? Se apresenta, fala que curso que você faz, aonde você faz. Conta um pouquinho da sua história. Mente aí, vai, Igor Rocha. Fala, galera! Estamos aqui, mais uma vez aqui com o meu parceiro Moranga e com a amiga Natália. Gente, quem olha essa beldade linda aqui, ó, arrumada. Não, levanta aqui, levanta. Não, se vocês vissem, gente, tá linda. Mas brigou tanto comigo e é uma peça muito importante para onde eu estou hoje. E o didático foi esse meio muito importante, em que eu cheguei realmente sem saber estudar. As minhas outras escolas me deram uma boa base, mas não há um prédio sem andares somente com a base. Então, o didático foi... Que palavra bonita. Ele falou bonita agora, Não, né? que- Ele que- filosofou. Você tá parecendo a Luana quando ela queria direito, né? Por que direito? Porque se um mundo mais justo, não sei do que, não sei o que lá. Você lembra, mano? Você tá Eu tô do lado de dois poético. filósofos. Ser bonito, né? Fala de novo. Não, essa frase já. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, perdeu. Falou. Anota aí, minuto 2, Igor Rocha. Então, o didático foi esse processo, essa construção muito importante na minha caminhada estudantil, em que eu não sabia estudar e realmente ele focou em matérias, por exemplo, em que eu tinha muita dificuldade e focou em realmente o que precisava para passar, às vezes não se importando com coisas tão supérfluas que fazem a gente desviar do foco estudantil, do foco onde a gente quer realmente o curso que eu queria sempre desde criança, era medicina, e hoje eu posso estar realizando esse sonho justamente pelo didático. Então é uma alegria. Vou passar a minha fala aqui para minha amiga Luana, para ela conhecer essa... Oi, gente, eu sou a Luana, eu faço medicina e eu
sempre falo que uma grande parte dessa vontade de fazer medicina foi o didático que influenciou. Foi eles que me fizeram ver esse outro lado da medicina por qual eu apaixonei agora. E também, como o Igor falou, foi a base e a construção de toda a vida acadêmica. O didático fez com que eu acordasse para a vida e estudasse do jeito certo, apesar que todo mundo tem o seu jeito certo de estudar. O que fez com que eu melhorasse e até mesmo uso quase os mesmos estudos na vida acadêmica da medicina também, que ajuda a gente sempre a evoluir para melhor. Posso passar a minha mensagem? Não, mas antes de dar sequência, pessoal, só para entender aqui a logística do protocolo, por que nós começamos com a Natália e por que nós começamos com o Igor Rocha e com a Luana, né? Natália foi a primeira coordenadora do ensino médio. A Natália que teve essa responsabilidade, acho que a Natália merece um prêmio da maior transformação, que foi o Igor Rocha, né? Não tô falando assim. Vai sair caro pra ele no futuro. Claro. Tô deixando pra cobrar depois. E o Igor Rocha, já eu vou contar mais coisas dele que aconteceu ao longo do processo, assim como eu vou contar também da Luana. Mas tanto o Igor Rocha quanto a Luana foram dois estudantes que fizeram parte do início do trabalho da coordenação da Natália, né? E aí, Igor Rocha, você tem que falar onde você faz medicina, é muito importante, sabe por quê? Porque o meu reitor tá assistindo essa live, ele tá doido pra ver você falar. Você faz o NRV, fala, o NRV. Eu faço o NRV, sou acadêmico. Agora terminei o primeiro período, glória a Deus. Acabei o primeiro período e agora eu tô partindo pro segundo. Morangão. Exatamente, Campos Rio Verde. Campos Rio Verde. Exatamente. E, Luana? Sou Luana, eu faço medicina no campus de Lusiânia, na UNRV também, e também venci o primeiro período. Venceu? Venci. Isso aí, né? Então, galera que tá acompanhando aí, esses são estudantes do colégio didático do início, né? E, pra gente terminar as apresentações, pra gente partir pro próximo bloco, aqui do meu lado, eu tenho duas beldades, né? Que, se vocês pensarem que elas me deram trabalho, elas me deram mais. Porque acabou que nesse último período do didático, os alunos do terceiro, que almejavam medicina, o Marcão, que é o nosso, quando daqui a pouquinho nós vamos apresentar aqui o Marcão, é importante. Ô Igor, você não pegou o Marcão, né, Igor? Oh, graças a Deus, mas o pouco que eu peguei ele também, ele me botou pra ralar, viu? Lá ele. Mafê e a Isadora, elas não tiveram, sabe assim, a oportunidade que vocês tiveram, né? Vocês foi tudo de boa. A Natália batia, mas a Natália, ela tinha, a mãezona, então ela tinha muita dó de vocês, né? O Mafê que tá aqui do meu lado, a Mafê que foi aprovada agora, diferente dos outros três que estão compondo a mesa aqui, que foram aprovados no final do ano. Aqui no Didático a gente não faz festa de formatura, mas a gente faz festa dos aprovados, né? Aí é bom porque cada 6 meses é uma festa com um público diferente, então, né? Mas Mafê, que representa a aprovação, né, do ensino médio agora. Nós temos muita história para contar, mas se apresente aí, Mafê. Fala um pouquinho da sua trajetória. Pode pegar o microfone. Você que parece que as histórias tudo é igual, ninguém queria medicina nesse grupo aí, parece? Vocês, galera, uma salva de palmas para Mafê, para perder o... Ei! Eu não gosto muito de falar em Quero público. mandar um abraço pro meu amigo Maurício e a Kálima. Rapaz, sensacional, parabéns. E ela vai fazer o NRV Formosa, entendeu? Fechou? Um beijo, Maurição, um beijo, Kálima. Chama. Estrala, Mafê. Fala, galera. Eu sou a Mafê. Estou atualmente no 3º ano do ensino médio e fui aprovada na UNRV, o campus de Formosa. O que você me perguntou? Como é que você tá? Como é que eu tô? Eu tô muito bem, muito feliz, muito agradecida ao Didático, à equipe do Didático. Os meus amigos aqui já falaram sobre como o Didático é um ambiente diferente, né? E é um ambiente para quem quer ser aprovado. Não existe. Se você fizer tudo certinho, igual eu fiz, que eu nunca fui a pessoa inteligente da sala, eu nunca fui a boa em matemática, eu nunca fui a boa em nada. O Danilo, esses dias pra trás, fez uma live, falou, a pessoa que tinha nenhum defeito, passou. Então, assim... Não, um monte, não era não? O quê? Eu falei que você não tinha defeito? Eu tô mentindo nessa live. Não, então eu falei errado aqui agora na minha dicção. A pessoa que só tinha defeito não tinha nenhuma qualidade. Eu não sei qual que é. Qual que foi? Ele já tá aí a live, você tá falando? Foi, né? Porque, galera, nós temos o Didático hoje, graças ao grande diretor financeiro, o homem que não nega a bala pra nós, né? Nós abrimos uma unidade lá em Jataí, né? Bruno Badena. Meu grande Badena! Uma salva de palmas pro Bruno Badena, o homem da bala.
Que eu me lindo, tá solteiro? E aí o Badena caiu na armadilha, né? Porque ele sempre acredita na gente. E o Marcão, que também foi mediador desse projeto, juntamente com o nosso professor Thiago Ex-Potter. Eu tava na live lá em Jataí, né? Falando sobre justamente a Mafê. E aí, Mafê, não é que você não tem você tem um monte de defeito, mas que eu falo defeito assim, de não gostar de estudar, Sim. entendeu? Não fica muito triste Não comigo. gosto mesmo, não. Tá, mas aí, eu sei que as pessoas... porque essa nova geração, gente, eles não gostam de falar muito as notas. Ai, eu não gosto de falar... Fala pra nós quando você tirou na prova Formosa, por favor. Eu tirei 221 na minha prova em Formosa e 6 na redação. Isso, o que é isso? É porque eu tô... o negócio aqui é chique, Igor Rocha. Diferente. Peraí, que eu tô falando do ponto, rapaz. É porque tem a câmera superior, tem aqui a aérea, né? O drone. Vai Pede vir pé daqui nesse a pouco. drone, né? Beleza. O meu diretor administrativo e financeiro mandou dar o recado seguinte, né? Que vocês estão vendo aí agora esse podcast, o Pode Aprovar. Aqui estão alguns alunos que foram aprovados do ensino médio, mas tem mais, né? Já eu vou chegar neles, É que não já cabe eu tudo vou na chegar mesa, neles, Dani. os que não estão aqui. O ano passado nós tivemos a Mariana Kurt, né? A Mariana do Carmo, a Mariana... Falei, Isadora. A outra Mariana. Barbosa. Pega o microfone, Bela. Mariana Puffler. Pluffler. Tivemos também... se alguém for... Vai lembrando, que é muito aluno de ensino médio, a gente esquece, né? Tem que trazer um... Então, é tipo Salmo 119. Só Não, medicina? 19, não, 19. Qual que é o maior salmo, Igor Rocha? Salmo 119. Salmo 119, é a lista dos aprovados do didático ensino médio. E depois dessa convidada especial, eu tenho mais um orgulho de falar do meu grande amigo, Matheus Paiva, mas já eu falo dele também, do estudante do 3º ano. Mas e aí, nesse processo do trabalho do Marcão na coordenação do ensino médio, nós tivemos agora a vitória, né, que foi a Mafê. Mafê já vai contar sobre redação, mas no final do ano, nós tivemos aí a aprovação da Isadora, né? Galera, uma salva de palmas para a Isadora que está aqui. Isadora vai falar do que ela fez, mas tanto a Isadora quanto a Mafê, elas têm uma coisa em comum. As duas são muito teimosas. Nossa Senhora, né? Cada uma na sua teimosia. Mas agora a bola é com você, grande Isadora, direto da terra do Marcão, né? De Quirinópolis. E aí, Isadora, conta pra gente aí como tá a sua vida, né? Como é que é agora fazer medicina ao invés de estar sendo igual essa galera que tá estudando pra passar? Tá legal a sua vida? Sim, muito bom. Oi, gente, meu nome é Isadora. Eu estudei no didático no começo do 3º ano, eu comecei lá no didático, porque eu procurava um colégio que realmente preparasse para a UniRV e focasse principalmente nas questões de peso 5. Porque eu tinha muita dificuldade, principalmente em fisiologia, porque antes eu sentia que eu estudava e acabava que eu não saía do lugar. Sempre parecia que tinha mais coisa para estudar. E depois que eu entrei no didático, isso mudou. Também teve a redação, que foi um ponto-chave para minha aprovação. Desde o iluminismo. Desde o iluminismo. Tô ligado, eu já sei a sua. E também outro ponto que fez eu me interessar bastante pelo didático foi não ter provas bimestrais. Porque antes eu sentia que eu perdia muito... Eu estava estudando para o vestibular e eu perdia muito tempo estudando para matérias que não caíam na prova. Como, por exemplo, ecologia. Que é uma matéria muito importante. Fala isso do Marcão não, coitado. Não, falando Ô, assim, Marcão, vem cá. é uma matéria muito importante, porém não cai na UniRV. Isso, exato. Então eu perdia tempo, pensando em nível de vestibular, né? E como eu conheci o didático e ele preenchia todos esses requisitos, eu me matriculei lá e fiz todo o 3º ano. No meio do 3º ano eu não consegui minha aprovação, mas no final do ano deu tudo certo, graças a Deus. Só pra gente fechar o primeiro quadro das apresentações, você pode chegar aqui, Marcão. O que é isso? O cara mais importante dessa escola aqui, mano. Graças a esses meninos. Uma salva de palmas pro mestre Marcão. O mais importante é o Bruno, tá chegando o dia do pagamento. Palmas pro Bruno! O que paga nós. Agora, ninguém melhor do que o Marcão para falar sobre o ensino médio. O Isadora acabou de falar, a gente percebe que a evolução dos estudantes do didático
ela é diferente das outras escolas, não adianta querer comparar, porque a gente sabe que esses meninos, eles são, a gente não força nada, a gente só tenta estimular o gosto de estudar. E se o Igor Rocha e a Luana teve Natália na coordenação, né, no chicote, a Mafê, a Isadora, teve o Marcão. E aí, Marcão, eu gostaria muito, né, agora a palavra é sua, você que é o homem do colégio militar, né, o Capitão André, deixa eu te falar, Capitão Wagner, esqueci, eu errei, ué. Eu não trabalho lá não. Grande Capitão Wagner, que tem o Marcão como braço direito, né, Rosimeire. Marcão, como que foi, como que você pensa do que é ser didático no ensino médio? Posso abrir só um parênteses? Você que manda, Marcão, quem sou eu falar alguma coisa? Eu quero só fazer uma pergunta pro Igor. Igor, cadê o caderno que você saiu pra buscar? Até hoje você não me apresentou o caderno, cara. Não, é porque assim, eu estudava, muito aplicado, né? Sempre todo dia, 7 às 10 da noite. Nunca andei naquela escola lá, nunca, principalmente sem chinelo, nunca, sempre muito bem bonito. Passeava muito pouco. E eu tinha um caderno, sempre anotava ele roubou e disse que eu perdi, você acredita? Tem uma touca dele de natação até hoje lá na escola. Que isso? E um óculos. Então, Danilo, eu acho que ser didático é isso aí. É os meninos aprender a estudar da forma e da maneira que eles gostam, sem aquela pressão, né, de nota que a gente vê nas outras escolas. Eu acredito que ser didático é ser diferente. E eu acho que, igual a Mafê, a Isadora, que a gente teve a oportunidade de estar aí junto com elas esse período no ensino médio, e a gente viu a evolução dessas meninas sem aquela pressão que a gente vê nas escolas aí, vamos dizer, normais, né? Então quer dizer que ele chamou tudo nós de anormal, não sei se vocês Chamou nós de doido, não. Mas a Mafê um dia falou um trem pra mim. Marcão, não daria conta de estudar numa escola normal nunca. A gente tem um pouco de orgulho disso, viu? Até então, só pra galera que acompanha a gente, nós fizemos aí parte da história, o didático sempre foi uma específica, né, que complementava física e matemática, mas depois que o didático virou pré-vestibular e na sequência ensino médio, eu, como um cara que gosta de estudar as provas vestibular, que gosta de ver a evolução dos meninos, pré-vestibular até então para mim era muito mais fácil, né, devido à maturidade, mas eu descobri ao longo desse processo, nesses últimos 3 anos, que o ensino médio é mais fácil hoje, né? Por quê? Por que é mais fácil hoje? Primeiro, porque tem a coordenação disciplinar que o Marcão coloca os meninos tudo na linha, né? Segundo, porque os pais participam, né? Eu acho que um dos resultados, a gente deve muito aos pais, se você for parar para analisar todos esses meninos que foram aprovados, toda a galera do cursinho que foi aprovada, a família sempre participa do processo, tá lá no grupo. Cadê a Nicole que não assistiu a aula? Cadê o Cabreira que fugiu? Mas é desse jeito. E é assim que funciona. E mais, a única diferença é porque os meninos do ensino médio, dando com eles fazem. Os meninos do cursinho, eles é meio brabo. Eu tenho uma história para contar de um aluno lá de Rio Verde, né? Que tá lá em Lusiane, né? Nós quase brigamos um dia lá nos corredores. Essa história é muito verídica. E com esses meninos aqui nunca teve isso. Aliás, teve, não teve? Só o Igor. Natália, conta aí pra nós as brigas aí, os contratempos com essas crianças que você teve aí. Olha, os maiores contratempos foi esse aqui que tá do meu lado. Isso aqui, Não, a Luana sempre foi muito comportada. O que você falava pra ela era lei. Mas quando a gente entra na missão de coordenar alunos e bem no início do ensino médio, nosso objetivo era ensiná-los a estudar, né, da forma correta. E aí é muito difícil, quando a gente pega as escolas normais, e o aluno entra numa escola normal, igual a nossa, né, entender como que é estudar, qual que é a importância de estudar. E isso gera desafios pra gente e pra eles também, né. Enfim, o Igor, ele tinha uma característica muito, muito legal, muito bacana. Você pedia ele para fazer uma lista, ele fazia. Ele nunca deixou de fazer. O problema... Truco! O problema é que você entregava uma lista para ele 6 horas da manhã, ficava pronto umas 11 da noite. Do outro mês. Se der certo, se não era só no dia. Se der certo, no outro dia ele terminava. E aí ele deixava a lista em cima da mesa, para no outro dia tinha que estar lá em cima da mesa também. Isso, não tem não.
E passear, né, Igor? Gostava de passear. E tomar um tem- cafezinho, né? Tomar um cafezinho. Tem que lá refrescar a conversar. cabeça e... Aí fala assim, vou tomar um café e volta sem o café. Opa, foi mal. Vou voltar pra pegar o café de novo. Gente, quem nunca tomou o café da tia Leusa não tem vida, não é, galera? Quem tá aí? Café da tia Leusa. Tia Leusa, um beijo pra senhora. Tia Leusa, a senhora mora aqui, ó, no meu coração. Então a gente tinha esse processo todo estudantil e também... Tá falando importante, hein? Cara, que você tá muito diferente, mano. Você tá muito diferente. Tá usando Ele até a veio camisa social agora hoje. social, aí. Ele se veio eu, social, ele tá se eu pegando visse um do jeito que eu personagem. ia pro didático, o povo ia achar que era mendigo, botava lá fora. É. Mas esse processo estudantil e também o outro processo também que o didático foi muito importante são os momentos de descanso, lazer e interatividade entre as pessoas ali. Porque... Você já virou o presidente do CA lá da... Tem CA ainda na universidade? Tem. Você virou o presidente do CA lá? Quem sabe? Miguel, um beijo aí, meu presidente. Ô, Igor, mas todos nós aqui enfrentamos dificuldades, né? Eu acho que cada um teve que romper um bloqueio. E eu sou o cara com autoridade para falar isso de você, né? E eu tenho uma coisa para falar de cada um aqui que foi brabo. O Igor Rocha foi um estudante em que chegou lá com todos os adjetivos negativos, o cara não gostava de estudar, e ele carregava um trauma. Na hora que você entende o seu estudante, você entende o que precisa para que ele possa ser aprovado, é mais fácil. E romper esses traumas, romper esses bloqueios. E um dos bloqueios do Igor Rocha era a comparação. Eu acho que todo mundo aqui carrega isso, né? A comparação é complicado. Se eu for falar de comparação, meu Deus do céu, nó. E o Igor Rocha, ele sofria, apesar de ser uma criança leve, né? Uma vez ele saiu para buscar um caderno, saiu, voltou, caiu de bicicleta, tudo sujo. Você lembra dessas correrias? Mas tem algo que ficou registrado, Igor, que você falou para mim assim, ó, Danilo, eu não sei o que eu quero, não sei se eu quero medicina, mas eu não sei, porque meus irmãos tudo mais foda do que eu, meus irmãos é tudo mais inteligente que eu, e eles passaram, e eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei pra ele assim, ó, Igor, vamos lá, seu irmão, Ian, foi meu aluno lá no início, e hoje formou agora, né? Falar isso, deu certo lá, tá empregado lá? Deu? Tá praticamente empregado já. Pois é. Médio depois de família. Então, você tem que agradecer o Matheus Nanzin. Um beijo, Matheus Nanzin. E aí, depois foi o Yuri, né? O Ian, ele fez cursinho pré-vestibular, né? O Yuri entrou no didático, seu irmão foi o primeiro aluno na história da UNRV que conseguiu a aprovação em todos os campos, fazendo a prova. E aí pensa, o Igor Rocha, irmão de Ian e de Yuri. Ele me falou assim, porque meus irmãos são inteligentes, não sei o quê. Aí eu falei, Igor Rocha, você vai fazer medicina. Você vai fazer medicina e vai conseguir os resultados. E aí, estuda tranquilo no seu tempo. Ele falou assim, mas e se eu não conseguir ser aprovado? Eu falei, se você não conseguir, o que tem? Seus irmãos não é os fodão mesmo? Eles fizeram cursinho. A única certeza que eu te dou, ouve o que a escola pede, que você vai conseguir os resultados. E aí, no final do segundo ano, quando a galera tava toda motivada, Badena, Natália, Marcão, o Igor chega para fazer a prova, o que acontece? Tem como você lembrar esse fato pra gente? Não, por favor, não, porque o Igor, no final do segundo ano, é o seguinte, no didático é o seguinte, a molecadinha, os pititinhos, no final do segundo ano tá todo mundo pronto. Né? E é só detalhe de prova. Igor, estrala pra nós, Igor, estrala, porque a galera quer saber o que você aprontou. Você chegou lá no final do segundo ano para fazer a prova da UNRV. É porque é o seguinte, galera, a UNRV, ela é uma faculdade maravilhosa, né? A prova, assim, muito boa e tudo. E aí, a gente chegou lá pra fazer e eu levando meu documento, de boa. Essa né, foi a primeira vez, o primeiro vacilo, teve 2. Eu levei meu documento lá de boa, pra fazer a prova, né? Assim, de boa, nervoso, que nem o Muranga disse, porque meus 2 irmãos já tinham passado e tudo. E eu nessa incumbência, essa pressão, que eu mesmo me colocava. E aí eu levo meu documento e aí eu tô lá pronto para fazer a prova, orando, que tem uma frase que eu sempre falo, que só Jesus e o didático para fazer milagre. Então, aceita Jesus. Voltando. E matrícula no didático. E matrícula no didático, é importante também, 50%.
E aí eu levo meu documento e aí a menina me chama lá fora, eu vou todo assim, o que tá acontecendo? Aí ela pega o meu documento, era de criança. Aí eu saio a Natália do meio da rua. Igor, por que você não tá fazendo a prova? Aí foi uma alegria geral. Não, uma alegria geral. Alegria geral. Alegria geral, né? Eu fiz a prova, ansioso, e assim vai. Mas aí você foi aprovado no meio do terceiro ano. Fala aí pra galera depois, fala. Fala, não enche a boca. Seus irmãos fizeram cursinho? Só sim ou não? Fizeram. E você? Cursinho. Eu não fiz cursinho. Mas nada contra quem faz cursinho aí, viu, galera? Não é isso, não. A pressão. Não é nada, não é isso, não. É sobre a sua cabeça. Então, galera, e aí nós temos aqui, Natália, pra você falar dessa menina que, por mais que ela tá falando de medicina, não sei o que ela tá falando de medicina, não. Eu não sei o que ela tá aprontando, Marcão. Você lembra quando a Luana entrou? Nossa, Você lembra quando a Luana entrou, Natália? Sim. O que é essa menina? Eu queria ser juíza. Não, Galera, ela chegou na escola, com o cabelo azul, uma mecha azul assim. Sim. Tava o nosso carregueiro. Eu não queria falar isso, como o Marcão já falou, né? Estragou aqui minha fala, tá de boa. É uma escola lá em Porá, chama Carlos Ribeiro lá. A Luana chegou lá assim na escola, aquele tanto de celular espalhado. Ela olhou pra mim, pro Marcão, teve a reunião, não foi, Marcão? E aí ela olhou e falou, como assim? Esses tênis alunos ficam tudo jogados aqui de jeito? Aí o Marcão, mas ninguém mexe, não? Não, mexe não, né? Eu já olhei e falei, o que será que essa menina tá aprontando? E aí, depois eu fui descobrir que a menina do cabelo azul, do tênis All Star, queria ser juíza. E aí, nesse processo, conta pra nós, Luana, como que foi esse momento. Para vocês saberem tanto que a gente é preocupado com as crianças do ensino médio, que a Luana era uma das poucas alunas que queriam um curso diferente, né? E ela foi a primeira aluna do ensino médio que nós levamos para conhecer algo que não seja medicina, porque a galera da medicina foi lá, conhecer o laboratório e tal. Não, e a Luana, nós levamos a Luana para participar do podcast da UAB, né? É sensacional, né? Luana chegou lá, mandando ver. E cheio das palavras bonitas, né? Luísa. Luana, conta pra nós seu processo no didático, o que mudou. O que te levou a fazer essa escolha, né? Quem era juíza, já era juíza. Não, antes da Luana falar, mesmo ela querendo uma trajetória diferente, ela estudava, assim, muito. Se dedicou bastante, então eu acho que mesmo depois da escolha... Mas não dedicava, não. O Danilo passava umas atividades lá, umas listas, ela chegava, já terminei. Não, Aí o Danilo falou assim, faz de novo. Quero mais lista, quero estudar. A Luana, tinha dia que a gente falava assim, calma, Luana, amanhã, deixa pra depois, vamos respirar. Né? Desde o primeiro ano participava das domingueiras, participava das aulas aos sábados. Sempre se dedicou bastante junto com a galera da medicina e todo mundo sempre... Que às vezes o pessoal dedica mais quem quer fazer medicina e a gente viu isso com ela desde pequenininha, desde o primeiro ano, se dedicando tanto quanto ou até mais que alguns outros alunos que querem fazer medicina. Então assim, a gente admirou bastante você durante esse processo. Sua mãe, doida pra você fazer medicina, conversava com a gente. Mas enfim, por que da sua escolha? Primeiro, vou contar que toda vez que eu lembro dessa história de quando eu cheguei no didático, eu lembro disso. É que o nível do didático de ensino é realmente superior a, por exemplo, as escolas públicas. Eu lembro até mesmo do Igor, que eu cheguei, e lá na minha escola a gente estava vendo distribuição eletrônica. Aí era a aula do João Vitor. Aí eu cheguei assim na sala, ele tava passando estequiometria. Eu virei assim, Igor, socorro, não tô entendendo nada. Pediu ajuda pro Igor? Pior opção pra mim, logo eu. Aí ficou e falou assim, eu também não tô entendendo, mas eu acho que esse aqui eu consigo ensinar. E aí é isso. Aí o Igor me ensinou aquela questão. Na hora que eu fui pra segunda eu já não entendi mais também, ele também não entendeu a segunda. Mas foi isso. Eu acho que um dos detalhes também do estudo do didático é isso de incentivar o aluno a ensinar o outro. O melhor jeito de aprender a ensinar é incrível, né? Até por causa daquela pirâmide de estudo, ensinar tá no topo. O que é isso? Nossa, você viu? Você escutou? Esses meninos... Eu vou fazer igual o Igor, eu não entendi nada. Esses meninos começam a falar bonito demais, né? Pode continuar, não, desculpa. Mas é isso, o estudo do didático aí é diferencial.
Aí eu conheci o mundo do direito, eu gostei, eu apaixonei. Só que também a gente teve aquele da Comerv, que a gente foi e eu gostei muito. Aí eu já fiquei meio assim, será que eu faço? Não. Aí passou uns problemas na minha família. E aí eu comecei, sei lá, a ler assim, sobre medicina, ler artigo. Aí eu falei, não, acho que eu vou seguir essa área. Gostei muito. Despertar. É. Eu acho isso interessante porque a gente pega muitos alunos, como o Igor, por exemplo, que já quis medicina a vida inteira, mas eu também não quis medicina a vida inteira. Eu descobri no cursinho. Eu literalmente entrei no cursinho para decidir o que eu queria fazer na faculdade, né? De faculdade. Sabia que eu queria estudar, não sabia para onde ir, né? Então isso é muito importante, porque às vezes a sua decisão de fazer direito foi uma decisão que você tomou muito lá atrás, e aí quando a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo uma visão diferente de futuro, da nossa personalidade que vai encaixando. Então, você era muito nova quando você tomou essa decisão, então eu espero que agora você esteja gostando da escolha que você fez. E tá tudo bem se não gostar também. A medicina não é fácil, gente. Mas eu falo que para quem não gosta, é um curso excelente de se fazer, porque ela tem tantos ramos, tantas oportunidades para quem, eu não gosto de cortes. Olha, tem outras áreas que você não vai precisar fazer isso. Então, assim, várias. Não gosto muito de pessoas. Olha, tem áreas que você não vai ter tanto contato, assim, com as pessoas. Mas, né, é um curso muito humano. Sim. É um curso que você precisa muito ter contato com pessoas na maior parte das especialidades. E é isso. Feliz que você tomou essa decisão. Rapaz, a Luana, pra galera só entender mais um pouquinho, a máquina Luana, ela entrou no didático e a preparação dela era para o Enem, né? Então, ela é um exemplo para mim como estudante que, apesar de amar humanas, gostava só de ler, né? Que ela teve como referência a professora Laura Cacheta, né? Que foi o seu primeiro vínculo. E acabou que a Luana mostrou pro grupo do didático que matemática se aprende, basta treinar, né? Eu já cheguei presenciar a Luana batendo 90 questões de matemática assim, ó, igual uma máquina assim, e eu falei, que é isso, meu Deus do céu? E essa menina gostava só de ler, né? E aí, ao longo do processo, ela contou, não quis entrar em detalhes, né? Mas eu acho que foi... Ô, Igor, Jesus trabalha de um jeito que a gente não entende, né? Então, por isso que a Luana teve essa transferência para medicina. Tá feliz, Luana? Tô feliz. Hã? Tô feliz. Tá arrependido? Não. Deixa outra pessoa ser juiz, né? Dá outra oportunidade. Isso, deixa pra outra pessoa, né? Marcão, agora eu gostaria muito, que a gente dá a sequência pra terceira persona aqui. Diga. Mafê. O que você tem a dizer da Mafê? Os maiores problemas que essa menina causou na escola. Fala comigo, ô Marcão. É pra mentir? Não, pode? Não precisa passar a mão, não. A Mafê, quando eu cheguei, ela fez uma revolução no colégio. Nossa senhora, fez um montinho, ficou brava. Fez as meninas fazer protesto. Eu Você lembro. lembra dessa parada? Porque a galera precisa entender. Eles conversar lá e aí os meninos do didático já estão acostumados. Quando eu fico grilado, aí qual que é o castigo? Vai todo mundo embora e ficar sem aula, né? E o pior é que antes eu ficava alegre, né? Que nem na pandemia mesmo, eu tava na minha antiga escola, não, vai ficar 2 semanas sem, quando ficou 2 anos, eu pulei de alegria. Aí o didático mudou isso. Ele falava assim, não vai ter aula amanhã. Eu disse, vai tomar banho na soda, eu quero ter aula. A Mafê foi desse jeito. Cheguei lá, o Danilo chegou um dia bravo e a Mafê saiu fazendo revolução com as meninas e que o Danilo falou que ia ficar 1 semana sem aula. Falei, meu Deus do céu, não vou dar conta do didático nunca. Não, é porque tem dia que eu acordo e mando mensagem pro Marcão. Eu falei, Marcão, minha vida é muito parada, eu tô afim de arrumar umas confusão, né? Foi. Esse é uma confusão. Amei. Ô, Mafê, agora falei do Igor Rocha, né, que tem história no didático. Falei da Luana, que também tem uma história no didático. E hoje, você sabe que, para vocês entenderem como que eu conheci a Mafê, o Marcão levou a galera do Colégio Militar para fazer a reunião, que ia começar uma específica, né? Um trabalho para a galera do Colégio Militar, que sensacional, né? Só para colocar um parênteses, a turma da Mendel específicas do Colégio Militar, tanto do Sebastião do Vale quanto do Carlos Cunha, estão arrebentando, né, no trabalho do Marcão, da específica da Mendel. E o projeto era esse. Só que aí nessa reunião tem uma menina lá, né? Olhei assim, essa menina levantava, nojenta, né? E ela toda autoritária, petitinha. Petitinha não, ela já era grandona, os colegas eram petitinhos.
Aí eu falei, Marcão, quem que é aquela menina enjoada? Aí o Marcão é a Maria Fernanda. Eu falei, eu quero ela lá no didático. Ela precisa ir pro didático. E eu, Marcão, por que não? Porque ela é nojenta. Esses meninos nojentos é bom, porque aí é bom que você briga e o pau tora, né? Foi. E aí, rapaz, você lembra disso, Mafê? Mafê, conta aí, Mafê, a sua transformação no didático. O que foi mais difícil pra você, que tem uma história parecida com a da Luana, né? Bom, saindo de 2 anos de pandemia, né, que eu fiz o 7º e o 8º, meu 9º ano foi só resenha, então, tipo, de 6 aulas eu assistia 3, matava 3, aquele trem e tal, leve, fui lá, aí chegou o ensino médio, eu, gente, tem que começar a estudar, né, pra ser alguém na vida. Caiu a ficha, vamos ver. Aí A água tá batendo na bunda. Me mandaram mensagem falando sobre esse negócio das específicas que tinha lá na escola e eu fui lá um dia com o pessoal do didático conhecer. Conversamos, sentamos com o Danilo, ele mentiu. Pega outro microfone lá, que esse aqui deu tilt. Isso. Não, mas já vai arrumar. Isso. É porque o cabinho aqui é meio curtinho, mas acho que dá. Chega aqui. Mentiu. Deu? Alô? Isso. Testando, 1, 2. Aqui é DG, não se preocupa não. Ó, galera. É ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Rafael, ô Mariano Fotografia, calma aí, deixa eu só falar de vocês, pera aí, pra não falar errado. Mariano Fotografia e o RJ Filmes, deixa eu te falar, isso é didático, né? Os caras estão fazendo a transmissão nossa aí pela primeira vez aí, né? Teve o Badena. O Badena arruma uns caras bacanas, né? E aí chegou esse rapaz lá no meu aniversário, o Badena falou, não preocupa não, os caras tá vindo de Londres. Rapaz, tá pagando até hoje agora do meu aniversário lá, ficou 15 vezes de R$4.000, né? Mariano Fotografia e RJ Filmes, se vocês quiserem, ó. Cara, cobre tudo. Você tá duvidando? Entra no meu Instagram aí. Vocês vão ver aí, ó. O que tá fixado. O trabalho dos caras é sensacional, né? 64992893108. Mariano Fotografia e RJ Filmes. Agora sim, Mafê, estrala, continua. Isso aí. Aí eu tive a entrevista com o Danilo e tudo mais, eles entraram em contato com a minha mãe e a gente decidiu que eu ia pro didático. Eu chego no didático, primeira semana de aula, eu me deparo com o Igor Rocha, Luana e, tipo assim, monstros que tinha lá na escola, Felipe Bergman, as pessoas os maiores gênios que eu já tinha visto na minha vida. Eu chorei no primeiro dia de aula, porque na minha cabeça eu nunca ia conseguir acompanhar e tipo assim, conseguir andar junto com essa galera. O Igor você ia dar conta. Mas é muito Miguel, né? Te engana mesmo, ele é bom. Aí eu fui desenvolvendo, foi muito esforço. Uma das coisas que mais me marcou no didático, que foi bem no começo, foi a melhor maneira de aprender e ensinar. Tinha praticamente 1 mês de aula e o Danilo me colocou para dar aula de física, eletrodinâmica. Eu odeio física até hoje com todas as minhas forças. Eu nunca tinha tido uma aula de física e foi assim extremamente desafiador. Mas a partir daquele momento onde ele me deu um conteúdo difícil, eu consegui estudar e eu dei conta de dar aula, foi uma superação muito grande, porque eu percebi que, cara, se eu pegar pra fazer isso aqui, eu dou conta. Eu não sabia o que eu queria de fazer da minha vida, igual a Natália, e eu, tipo assim, pensando, direito, medicina, não sei o quê, porque o ambiente realmente influencia muito a gente, e fui estudando. Esse ano, quando chegou no começo do 3º, eu parei, gente, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o máximo que eu conseguir para não ficar com peso na consciência de, meu Deus, poderia ter feito mais e puder escolher o que eu quiser com a nota que eu tirar. E aí aconteceu uma surpresa, que para mim foi uma surpresa de eu ter conseguido a aprovação agora no meio do ano em medicina. E eu acredito que é isso. O didático ele é um ambiente excelente para você que quer desafios, para você que busca desenvolver e tem uma galera, uma família muito boa, muito fera para você andar junto. É o que eu sempre falo, é a família didática e isso você não encontra em nenhum outro lugar. Professor bom, conteúdo bom você encontra em muito lugar, mas uma família, galera, só didática. Que essa salva de bola, essa fala é bem emocionante. Ô, Mafê, Muranga, você me ajuda, já que ela falou em família, família briga, família chora, família puxa a orelha, mas família fica feliz junto também, não fica?
Quantos episódios que a gente teve e agora feliz com a sua aprovação, né? Rapaz. E... Também tive um cisca-faca aqui, viu? Mas eu e a Mafê, eu acho que do histórico, eu acho que eu e a Mafê, de todos os alunos, é o que mais teve arranha-céu da história. Só que aí, depois que ela entendeu o sistema, que aí ela... eu pedia pra ela não pipocar. Na hora que nós fomos virar a discussão, pra ela não pipocar. E se fosse no meio dos alunos, pra ela continuar mesmo e pau quebrando. O negócio foi o seguinte, eu nunca apelei, eu sempre revidei. Aí, era um negócio lindo de se Não, era coisa linda. E aí, ela começou, como diz agora que eu criei essa metodologia no didático, né? Que eu sempre tenho, igual você falou, os alunos que fazem parte da família, a gente evangeliza de forma lateral, né? Eu deixei um recado lá no grupo, falando pra Ana Flávia, pra Dani Show, pra vovó Dani, e pra Maria Eduardo, que era a turma do Enem. Eu deixei um recado lá no grupo, assim, ó. Essa tiriça de vocês aí, se vocês contaram essa, você viu lá, né? Falei, E aí a galera foi e falou assim, caralho, né? Não fala assim com as meninas, não. E esses meninos, elas têm umas defensoras mesmo, você não pode danar lá mais não. Você danou, aí vem. Não fala assim com as meninas, mas tava evangelizando de forma lateral. Principalmente pros alunos do terceiro, né? Nossa, porque se dana com a Dani, com a Maria e com a Ana Flávia desse jeito, imagina com nós, né? Que nós nem estuda. Isso é importante. E a Mafê fazia isso muito bem, de forma lateral, né? Não, Mafê? Mafê, você entrou no didático, não queria nada com nada, depois parece que agora tá do mesmo jeito, mas eu não queria nada com nada, ia para os Estados Unidos, depois mudou de ideia, resolveu fazer medicina, só para compartilhar, para fechar o assunto com Mafê, porque depois nós vamos fazer umas outras perguntas aqui. Aí, eu tô aqui nessa câmera aqui, ó, ou eu tô aqui nessa? Ou eu tô na 6? Aqui, né? Na 8. Ó. A Mafê foi aprovada agora no meio do ano. Ela tava querendo só Enem. Ela só preparava para o Enem. E quando eu falei que a Mafê era estudante, que eu tinha tirado assim na minha cabeça para fazer um estudo, né? Sobre como é preparar um estudante de humanas. Que, diferente da Luana, era muito difícil pôr a Mafê depois da matemática. A Luana não, a Luana queria Enem. Então a Mafê foi a prova viva do alto poder de interpretação. E a Mafê, meu Deus do céu, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu não, ela vai responder. Os alunos que querem o NRV, você que vai entrar no didático agora, você que vai estudar conosco aí, quero mandar um abraço, né, pra minha amiga Nicole, de Rondônia, né, grande Nicole, né, que cuida do didático, né, porque ela falou, porque essa é a minha escola, eu cuido da minha escola. Beijo, Nicole, eu sei que vai fazer medicina lá de Rondônia, que mandou uma amiga lá para estudar com a gente lá, a Laura. Ei, Nicole, você é demais, né? Todo mundo que vai entrar no didático para fazer medicina, deixa eu ensinar um negócio pra vocês. Vocês não têm as manhas. É melhor vocês ouvir quem tem as manhas. Eu já briguei com a Mariana Kurt, já briguei com o Igor Rocha, já briguei com Mafê no quesito fazer redação. Falei, Mafê, por favor, agora eu sei que vai falar para encerrar o seu assunto, pega aquele. Tá pronto. Já tá pronto? O que é isso? Chegou Desculpa, então beleza, então chegou no seu ponto, né? Gente, o negócio é o seguinte. Quando o assunto é vestibular, senta e obedece o Danilo, que vocês ganham mais. Acredita em mim. Porque o que acontece? Ficou feio. O que acontece? Tá mentindo bonito. A hein? gente, às vezes, quer fazer as coisas do nosso jeito. Só que o Danilo sabe pouca coisa nessa vida. Ele sabe um trem delta sobre delta T, um trenzinho outro Enem, um trenzinho outro UniRV. Confia. Eu comecei esse ano, fui estudar e tal. Gente, acho que eu vou fazer a UniRV. Primeira vez, nunca tinha feito. Tem que fazer redação, né? Só tinha feito Enem os 2 primeiros anos do meu ensino médio. Tava bem na nota do Enem. Danilo, não vamos fazer redação UniRV. Faltando 3 meses pra prova. Danilo, não vai ter redação, 2 meses pra prova. Faltando 30 dias pra prova, menos de 30 dias. Danilo, e aí a redação? Aí ele virou pra mim e falou assim, Mafê, você acha que você passa pra redação? Vamos preocupar com outras coisas primeiro. Vamos ter outras prioridades. Porque sua redação Enem já tá redondinha. Nós só tira o dado falso do IBGE que você inventa toda vez e tudo vai ficar perfeito. E aí, meu Deus, esse homem tá ficando louco. Fiz a primeira redação, Titia Marcolina corrigiu, eu tirei 3.
3.3, eu acho. Nota. Fiquei muito feliz, que eu já sabia. 3.2, o Felipe ali, porque ele me zoou horrores. Que é isso, velho? Aí eu, Felipe, Mano, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que, eu corri atrás, li o livro de redação todinho do Rodrigo, fiz outra redação 4.8. Aí eu, acabou, né? Se Deus operar o milagre, eu vou pra redação. Isso aí, com 3, com 4, não chega em lugar nenhum. Eu fiz de novo a redação 6.2, na quarta redação 7.3. Então, assim, obedeçam o Danilo e escutem o que ele tem pra falar, que ele sabe das coisas. E nós não sabemos de nada. que é isso? Uma salva de palmas pra mim, então. Muito bom, né? Obrigado, Mafê, o segredo é ter disciplina e obedecer às autoridades. Isso é bíblico, né não, meu grande amigo Igor Rocha? E agora, se vocês querem uma aluna, pra gente encerrar essa parte, se vocês querem uma aluna teimosa, que pode juntar Igor Rocha, Luana e Mafê, pode juntar os 6-3, entrar um dentro do outro, Natália. É uma menina que chama Isadora. A Isa... Pegar pra... Ó, alguém tá falando aqui, ó, no ponto. Alguém pega pra mim 3 caixas de... Deu interferência. Hein? Oh. Eu assustei, eu falei, como assim? Será que eu tenho que falar isso? Pera aí, galera. Bom, é isso aí. Isadora Mendes foi prestar o vestibular no meio do ano passado. E aí eu também tenho a história com a Isadora. Mesmo esquema, minha filha. Mesmo esquema. Só que a Isadora, a minha preocupação com a Isadora, não precisava fazer a Isadora respirar, né? Não precisava fazer a Isadora respirar. E ela não respirava. Luana, falei. Você também é noiada. Você tem um nível 95, né? Mas você, hoje, juntamente com a Hillary, né? Vocês fizeram um trabalho aí para ajudar a Isadora. Falei. Foi. A gente teve que... Sabia, não? Hã? Não sabia? Ah, tá ao vivo, Nossa, tem que te contar os negócios. Elas mandavam a foto sua. Elas falavam assim, tio, beleza, a Isadora tá aqui brincando com a gente. Pode ficar em paz. Você lembra disso, mano? A gente teve que elaborar umas coisas assim muito elaborantes pra fazer ela parar. Uma vez a gente levou ela no tiro. Eu tô ligado. Ela foi pro tiro. No tiro? Não, você não viu, lembra não, na postagem? Ela postou lá no... Pra descarregar essa raiva dela, dessa ansiedade dela. Oh, dá pra você contar o castigo? Você lembra do castigo que vocês tiveram? Que eu falei que se vocês não fizessem educação física, você lembra? Verdade, que não ia poder ficar assistindo aula à noite. E não ia fazer simulado, lembra? E deram birra ainda. Ó, vou contar pra passar pra Isadora. Isadora, não sei se você lembra. Eu tô na 7. Aqui? Me põe aqui nessa aqui, agora que esse fato aqui é real. Aqui. Põe eu, Isadora, aqui. Esse fato aqui é real. Escuta essa. É o seguinte. Isadora, Luana, se vocês não forem para educação física, vocês não vão assistir aula à noite e não vão fazer o simulado amanhã. A educação física era na sexta-feira. Elas foram lá para a arena, com a Volos, tiraram foto dos pezinhos na areia. E aí eu perguntei, vocês jogaram? Elas responderam, não. Eu falei, então vocês não vão fazer simulado. Eu juro por Deus. Ô, Natália, Igor, Mafê, Marcão e a galera tá acompanhando. Foi, eu acho que o castigo mais difícil de eu falar assim, ó. Como que eu não vou colocar a Isadora pra fazer o simulado por dentro? E aí, elas chegaram. E aí o Badena era encrencado com vocês também. Mas tá vendo aí, ó, você foi criar essas meninas de jeito aí, agora essas meninas ficam tudo desse tanto aí, ó. Né? E elas chegaram, foi, não era não, Badena? Olha lá. E aí, elas não fizeram. Mas agora eu vou contar o segredo. Aí eu falei, Isadora, eu não posso deixar você fazer, porque senão minha palavra não tem autoridade. Né? Conta aí, Isadora, o que aconteceu depois? Pode falar aí. Eu lembro que direitinho, nessa semana, foi 3 simulados na semana. Um na quarta, outro na quinta, outro na sexta. E aí, chegou na quinta, o menino falou assim, quem não for na educação física, não vai fazer simulado à noite. Aí eu e a Luana falamos, a gente vai ser obrigada a ir. Aí a gente foi, aí chegamos lá, a gente falou, não, a gente só vai assistir. Ele falou pra gente ir, não falou pra gente jogar. Cheio de argumento, essas meninas, era difícil. Aí a gente mandou foto pra ele, beleza, voltando pro colégio, falando, chegando, você falou simulado, né? Aí ele falou assim, não, vocês não vão fazer, hoje não. Sendo que eu estava indignada porque eu tava quase chegando em 200 na quinta, aí eu queria chegar em 200 na sexta.
Aí se eu não fizesse, não ia dar, entendeu? Doente mental, velho. Aí, aí eu fui embora, né? Fiquei brava, fui pra minha casa. Aí deu umas 11 horas da noite, meia-noite, o Danilo me ligando, falando, querendo me entregar alguma coisa. Aí ele chegou lá em casa com um simulado. Não, é real mesmo, eu levei o simulador. Foi? Eu fiquei com tanta dor da Isadora. Eu falei, não, Isadora, eu vou levar o simulador lá na sua casa. E ela, você lembra que eu ganhei até bolo? Você não me deu bolo? Eu tinha dado 2, um pra você e outro pra Andressa. É. Eu não sei se ele te deu, né, Andressa? Chegou o bolo na Andressa. Acho que esses bolos devem estar dentro do carro até. Eu tô brincando, eu comi os dois. Pra você falar perto do microfone. Ah, tá, desculpa. Ó, e aí, Isadora? Aí eu fiquei com tanta dó, falei assim, galera, eu vou lá levar um simulador. Mas ninguém sabe disso, né? Então eu tô... Como é que fala, Igor, quando a gente tá... Não, confessando aqui, né? Mas, por último, Isadora. Galera, Yuri foi o primeiro aluno do didático, o primeiro aluno da história da UNRV, né? Que foi aprovado em todas as provas. Depois nós tivemos 2 estudantes, para mim, sensacionais. A Ellen, né, que fez parte mais tempo conosco. Marcão, a Ellen, você não vai lembrar muito, mas a Ellen, ela começou no didático raiz dos raízes mesmo, lá na casa. Ela né? não vai falar. A aula acontecendo e cachorro entrando, era coisa linda. Mafê, Maria Fernanda, né, que era da turma da Júlia, da Ana Flávia. E foram os estudantes que foram aprovados em todos os campos, fazendo a prova. Mas aí, no final do ano passado, a Isadora, por mais que eu sabia que ela tinha um potencial sensacional, e o mais engraçado é o seguinte, ela não queria nem de jeito nenhum. De jeito nenhum, não adianta, não tinha como pelejar com a Isadora, não. Ela já não gostava mesmo, aquele negócio. E aí, a Isadora... Você lembra de todas as suas notas, Isadora? Aí a Da Isadora... prova sem redação? Uns dias antes ela fez o simulado. Danilo, com essa nota eu passo. Vocês lembram disso aí, a galera que tá acompanhando? Você lembra? Você não estudava lá, eu acho, estudava? Que a Isadora chorou, você lembra quando você chorou? Lembro. A Isadora chorou, Marcão. E aí os alunos tudo me catando, Igor. A Isadora tá chorando, por quê? Não, porque ela tirou 220. Mas o Danilo falou que ela não ia passar. Eu falei, 220, passa não, nota. 220. Você lembra quando você tirou em Rio Verde? Sem redação foi 218. Essa aí eu sei de cor, né? Que fiz tanto essa conta. Aparecida, Goianésia e Formosa e Lusiânia. Todos foram mais de 200. Sim, A última foi 241? foi. Deu certo ou não deu? Deu. Graças às suas caminhadas, Isadora, né? E eu falo pra vocês, a galera que tá preparando para o NRV, se a Isadora tirou 7 na redação, qualquer ser humano tira. Não, Isadora? Sua letra era bonita ou feia? No último semestre, o Danilo me humilhava diariamente por causa de redação. Ele chegava na sala, simplesmente rasgava minhas redações, falava que tinha ficado horrível, não deixava corrigir minhas redações. Viu? Maria, Eduardo, escuta, tá vendo? Tem como você repetir pra Maria ouvir, que é muito importante isso. Mas chorou igual a Maria? Chorava. Foi mal, Maria, desculpa. Não, você vê, fala aí. O Danilo, no último semestre que eu estudei, né, me humilhava todo dia por causa de redação, falava que minha letra era horrível, que nunca que eu ia conseguir passar da redação, e rasgava minha redação, não deixava me corrigir. Ô, Mafê, Literalmente. Mafê, só pra eu te mostrar o meu erro. Eu já errei também, tá? Porque, diferente de você, que é uma estratégia que você... A minha cabeça era assim, ó. Nós vamos contar com a sua nota, pra você ser aprovado. Mas na minha cabeça, com a Isadora, não. A Isadora era estratégia de Zé Neto, os meninos que é bom em exato, sabe? Pensei assim, não, a Isadora, a Ana Flávia, assim, que é bom em exatas, nós temos que fazer tirar 240, que aí você pode tirar 2, 3, né? E aí a Isadora calou minha boca, não foi, Isadora? Quando você tirou na redação? Tirei 8. Isadora, primeiro aluno da escola a tirar 8. Ô, Vergo, uma salva de palmas pra Isadora, que ela é diferenciada. 5 meses. Mas a letra melhorou? Não, ainda tá feio. Rapaz, sensacional. Meninos, agradecer a presença de vocês aqui nessa festa maravilhosa, né? No nosso podcast aqui do Pode Aprovar. Esses meninos aqui. Galera, esses não estão registrados na minha história, né? Meninos que aguentam a pancada, que estudam muito.
Igor, Luana, Mafê e Isadora, nós vamos fazer um encerramento aqui agora desse bate-papo, mas antes eu quero passar a palavra para o Marcão. Marcão, muito obrigado por você estar aqui, Marcão. Né? Obrigado. Como é que tá aí os projetos agora para o segundo semestre? Gostaria que você falasse da específica, gostaria que você falasse do trabalho para ser desenvolvido no segundo semestre. Com a palavra ele, o monstro, qual câmera? Na 7? Aqui? Aqui na 7, Marcão, na 7. Então vamos lá. Vamos lá. Marcão. Próximo semestre, né, as específicas Mendel aí continua abordando ciência da natureza, matemática e redação, aquilo que a gente sempre tem dificuldade. Todo aluno que vem do ensino médio é um fato histórico, a gente sabe disso, já preparando ele sempre, né, nessas matérias, nessas disciplinas de dificuldade aí para o didático. Então a gente já entregar esse menino preparado aí com um grau já avançado, maior. Então a gente volta aí no segundo semestre, intensificar os projetos para o ensino médio do didático. A gente tem que avaliar a educação física, né, do segundo semestre. E aqui só tem Nick que gosta de educação física, ó. Não, nenhum aqui deu trabalho. A galera da educação física... Nenhum aqui deu, nenhum. Ó, só falando, segundo semestre a gente vai ter um projeto diferente de educação física lá, a pedido dos meninos que colaborou com a nossa gincana do didático esse ano, esse semestre. Então a gente vai ampliar um pouco mais o projeto do ensino médio, cobrar um pouco mais aí as atividades para a gente ter um resultado maior do nosso ensino médio no vestibular do final do ano. Resumindo, ensino médio, arria as calças, que o bagulho vai pegar, entendeu? Valeu, Marcão, mais uma vez, o trabalho está sendo sensacional. Hoje eu falo que nós temos o melhor terceiro ano da história, em termos de estatística, em termos de sala homogênea. Sem querer desmerecer os meninos, claro que aqui só estrela, mas a sala hoje da Mafê é uma sala homogênea. Todo mundo fez um NRV, tudo 200, 205, então a preparação está demais. Agora é um momento mais difícil, terceirão. Agora é o momento que você tem que romper os limites, quer ver tudo de novo, então o Marcão vai ficar no pedal, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, né? Não, Marcão? Vamos. Chama. E para finalizar, uma salva de palmas para o melhor coordenador desse Brasil, Marcão! Marcão, abraçado, grande praça. Alô, Capitão Wagner, cuida do Marcão, mas o Capitão Wagner, você tá querendo levar ele embora, ele vai ficar com nós, viu? Grande Capitão Wagner, o melhor desse Brasil, né? Agora, Natália, suas considerações finais. E hoje o Igor Rocha agradece muito o seu trabalho na coordenação, que passava a mão, né? Passava a mão. Mentira. Ele é o melhor. Natália, o tempo passa. Que dia que é a festa que nós vamos? Dia 27. Dia 27 de setembro, bem médico, já tem 3 anos, né? É isso Passa aí. rápido, hein? Galera, morro de inveja, eu vou no mesmo médico da Natália, entendeu? Qual que é o tema mesmo? Máfia. Máfia. Eu e a Andressa, nós vamos de Pink Blinder. Nath, brilha. Gente, para finalizar aqui nosso podcast, queria que vocês falassem um pouco sobre dica que vocês dão para quem tá nessa mesma trajetória que vocês passaram, né? Para quem tá no ensino médio, para quem tá no cursinho, para quem quer fazer o vestibular. Agora a gente tem o vestibular de novo no final do ano. E antes de passar a palavra para vocês, agradecer pela presença de cada um aqui. Tenho muito orgulho de vocês, de verdade. Acho que parece que a gente está fazendo a coisa certa quando a gente vê vocês brilhando assim na caminhada de vocês. Então, assim, tenho certeza que daqui vai sair ótimos profissionais. A gente ensinou vocês a estudar, né? A gente vê que na medicina a gente tem um pouquinho, né, de charlatão. E eu acredito que nenhum de vocês vai ser esse tipo de pessoa. Ensinamos vocês muito mais que só passar no vestibular, né? Foi a família que a Mafê falou. Então, assim, conversa aí com os meninos, dê a palavra de cada um de vocês aí pra eles, a dica que vocês podem dar. Vai, Igor, começa. Vai na câmera 9 ali, ó. Não, mas como eu sou um cavalheiro, eu vou deixar a Luana falar. Beleza, as meninas falam primeiro o Igor encerra, então. Que isso não é um homem, não. Isso é um boi. Jeitoso. A minha dica é
faça o quanto que você conseguir de exercícios, que é muito importante, mas nunca deixar de estudar a teoria, que faz total diferença. E por mais que chore, que ache difícil, que você acha que não vai conseguir, tente novamente, porque uma hora vai. Certo, Mafê, entendeu, Mafê? Isadora, naquela câmera lá, ó, eu gostaria muito que você falasse assim, da importância de ser estudante, principalmente por causa do PBL, né? E que nós que somos do didático, a gente já chega na frente de todo mundo, né não? Você que faz medicina hoje, que pôde escolher um dos 5, né? Você escolheu qual? Rio Verde. Ah, tá. Pra finalizar, grande Isadora. Então, gente, a gente que estudou num cursinho super didático, que é o didático, né? A gente chega na faculdade achando que vai ser da mesma forma, sendo que na verdade não é. Lá a gente tem que correr atrás de tudo sozinho, a gente que tem que estudar, eles não estão nem aí. E acaba que a gente tem que ter um hábito de estudo em casa para conseguir acompanhar. E a minha dica para vocês que vão prestar o UniRV é focar principalmente nas matérias de P5 e matemática, que vocês já vão estar aprovados. Que é isso, Isadora? Ô, Isadora e Luana e Igor Rocha. É diferente sair do didático e entrar lá, né? Segundo o professor Fabão, meu ídolo, né? Que me ensinou muita coisa, inclusive algumas coisas que eu faço de aula eu aprendi com o Marcão. Ele fala assim, ó, você vai na biblioteca da UniRV, você só vê aluno do didático estudando. Porque os alunos do didático, eu fiz essa pergunta no carro, mas Isadora, que a gente estava vindo. Falei, Isadora, e agora? Tá estudando mesmo? É menos? Ela falou assim, não, estou estudando mesmo tanto. Aí eu falei, então provavelmente ela deve estar inventando coisas para estudar, né? Porque eu sei como é que funciona. Direto eu vejo umas postagens da Luana, histologia, não sei do que, né? Desenhando. Não tem nada para fazer, então é isso aí. Parabéns, Isadora. Mafê, depois é o Igor Rocha para finalizar. Você foi aprovado, você está sofrendo um impasse, mas deixa a mensagem para os seus colegas que eu vou dar uma sugestão para a Kálima e para o meu grande amigo Maurício. Mafê, ela não vai embora, deixa ela com nós aqui, final do ano ela passa em Verde, então não chama Danilo, beleza? Mas se tiver aqui também já vai logo, porque, deixa eu te falar, o reitor da UniRV é o Varela, você não está entendendo. A qualidade é a mesma. Rio Verde, Formosa, Aparecida. Explique isso pro seu pai. Explique isso pro seu pai. Rio Verde, Formosa, Aparecida, Luziana, tanto faz. Qualquer campus. O importante é ser UniRV. Finaliza. Ô, Mafê, deixa eu falar pros seus colegas. Eu tô sentada aqui numa mesa caríssima, com gente muito melhor do que eu no sentido estudo, né? Não tem como. Do meu lado direito, Isadora, do meu lado esquerdo, Luana, duas malucas. E tipo assim, eu realmente não tem comparação. E o Rebinho do Igor. Nós dois aqui, vou excluir. Pega seu banquinho. Não, Vamos lá, mas que eu falo assim, ó, porque o Igor, ele era muito esforçado, só que ele era mais solto, assim, pelo ambiente, mais tranquilo, mais leve. Agora as meninas, elas eram com foco, assim, uma dedicação admirável. Mas o que eu quero dar de conselho e o que eu acredito que foi a chave da minha aprovação é em relação ao emocional, né? As meninas falaram aqui sobre exercício, sobre estudar teoria, isso é tudo muito importante, isso tudo eu fiz, mas eu acredito que se você não tiver um controle sobre as suas emoções, não conseguir ficar tranquilo na hora da prova, você não consegue colocar em prática aquilo que você ficou 6 meses estudando. Então, no dia da prova lá que eu fiz, eu acordei 10 horas da manhã, lavei o banheiro, porque minha mãe falou que eu não ia pôr o pé pra fora de casa se o banheiro não tivesse lavado. Então, fui, almocei lá, tava faltando meia hora pra dar a hora de entrar pra prova, eu nem tinha almoçado, eu tava muito tranquila, fiz a prova muito tranquila, faltando muito tempo ainda pra terminar, eu já tinha encerrado. Fui caminhar, fiquei conversando com a Caxias, então, tipo assim, eu tava muito tranquila, muito confiante em relação à preparação que a gente teve durante o semestre, que foi muito boa. E é isso, então façam, assim, o máximo e o possível para cuidar das emoções de vocês e controlar, porque eu acredito que isso pode ser o que mais atrapalha, né? Na hora da prova, errar a questão por bobeira e etc. Então, é isso aí, a minha dica é essa. Muito bem. Fala com Jesus, muito jejum e oração. É o e principal, isso aí, só né? Jesus e o didático. Rapaz, isso aí, sensacional. É Jesus o didático, né não, Igor Rocha? Vamos finalizar a participação dos melhores estudantes aí.
Agora eu quero ver. Agora eu vou até prestar atenção, vai lá. Com a palavra Igor Rocha. Posso buscar o caderno? Não, mas você que quer passar aí, seja na UniRV, seja no Enem, é o foco que a gente fala, que o Muranga, que o didático proporcionou. A Natália, minha coordenadora, foi cada taca que vocês nem sabem. E também peguei um pedacinho ali do Marcão também, me botando no eixo também, na linha da Laura, né? Um beijo, Laura. Qual que é a câmera? A 6 ou a 12? É a quê? É a nova, eu vi. 6 a 12. Um beijo, Laura. Ele é diferente demais. E vocês que estão querendo passar, focar mesmo nos pesos 5, as matérias importantes. Por exemplo, eu falei pro Muranga, no começo lá do didático, eu disse, Muranga, não estava me gabando, mas eu disse assim, Muranga, eu tenho certeza que eu vou tirar 7 de 8 das alternativas, História e Geografia. Você deixa eu não estudar para eu estudar as matérias importantes? Ele disse, deixo. Então, isso é uma coisa em que o didático... Exatamente, o didático ele sabe fazer isso, ele não foca em tanta coisa que não vai me agregar no vestibular, no sonho que eu quero. Então, você que quer ser aprovado, venha para o didático, aceite a Cristo e a gente termina com aquela famosa frase do didático. Quer ser aprovado no vestibular? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Volta. Vamos de novo. Vamos terminar com a famosa frase. Quer ser aprovado no vestibular? Não tem como. Tem que ser didático. Uma salva de palmas, galera do ensino médio. Rapaz. Pra finalizar, tô na 6, da 6 do Igor Rocha? Ou na 12? Na 12 do Marcão, na 6. Botou uma nova ali. Agradecer a galera que acompanhou aí o bate-papo aqui com os meninos. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo aí os contatos desses estudantes. Acho que é muito importante, mais do que me ouvir, mais do que ouvir o Marcão, mais do que ouvir a Natália ou qualquer professor, ouvir os estudantes, os caras que alcançaram realmente os resultados. Então, eternamente grato a esses meninos do ensino médio que romperam os limites, porque eu já fiz ensino médio, eu era igualzinho o Igor Rocha, né? Não ia na aula nem segunda nem sexta, mas eles mostraram que quando a gente coloca, como diz a professora Marcolina, corretora da redação do didático, né? A Marcolina, todo mundo sabe que ela é ícone na UniRV, a Marcolina que corrige as redações do didático dos nossos estudantes na UniRV, e o professor Rodrigo faz o trabalho Enem UniRV. A Marcolina falou algo sensacional. Ela falou assim, eu preocupado lá com os meninos, a Mafê estava na sala, falei, Marcolina, o que eu faço para colocar esses meninos? Ela falou assim, Danilo, não adianta você querer fazer nada. Essa vontade de estudar, essa vontade de querer evoluir tem que vir de dentro. Você esforça, o Marcão esforça, a Natália, a equipe, corre atrás de tudo, vocês dão o máximo, mais do que o máximo, mas se não vier de dentro do estudante, nada disso funciona, né? Então, eu acho que é muito importante nessa preparação da reta final que você tem que falar, o Igor Rocha, e Luana, Mafê e Isadora. É importante Jesus mesmo, né? Para despertar no seu coração, na sua cabeça, o que você quer, onde você quer chegar. Porque quando você tem objetivo, Jesus coloca no coração, aí deixa que basta ser didático para alcançar os resultados. Então, parabéns, meninos. Antes de encerrar, agradecer aqui o meu diretor, Bruno Badena, o homem, uma máquina. Já vou falar, Brunão. Agradecer todas as empresas aí que estão fazendo parte aqui agora desse trabalho. Campeão Supermercados. Eu quero mandar um beijo pro Padinho. Ele não é bonito só, não. Ele é bonito e rico, né? Que é o tio da Natália, padrinho do Bruno, padrinho do didático, nosso padrinho, que nós precisamos de um dia, a gente sempre vai lá, né? Então, o melhor de Rio Verde, sabe qual que é? Só tem 2. Campeão Supermercados e o resto, né? Campeão Supermercados, o melhor do Brasil. Agora, para você não ficar passando raiva, igual eu fiquei com Isadora, com Luana, com Mafê, com Igor Rocha e vários estudantes que estão aqui na minha frente acompanhando esse bate-papo. É necessário atividade física, né? Então, se você quer ter qualidade no seu desempenho físico para aumentar o rendimento dos estudos, CTW13, né? O professor Helder é professor de educação física no Colégio Didático, melhor personal desse Brasil.
Welder, vem cá rapidinho, eu quero você falando sobre o trabalho aqui. Não está no protocolo, mas o nosso Mariano Fotografia e RJ Produções. Uma salve para o professor Welder. Ele tá no look hoje, Danilo. Ô, Welder. Boa tarde a todos, Não, tudo que é bem? isso, cara? Você tá muito bonito. Você viu? Eu gostaria muito... Pode segurar o microfone aqui, porque eu acho que eu gostaria que você falasse. Na 12 ali, ó. Na 12? É aqui? Quer sentar aqui, professor? Não, pode ficar à vontade. O professor ainda tá bem ainda. Você deve ser educação física, né? É diferente. Gente, aqui diz que quiser. Eu sou 8'5", ele é 8'6". Vocês olham, nem parece, né? Parece que tá muito mais acabado que eu, né? Confia. Tá ligado. Welder, professor de educação física, dono do CTW13, faz um trabalho sensacional com as crianças autistas. Eu gostaria que você falasse desse trabalho que você tem desenvolvido e ajudado muito isso aí. CTW13, professor Welder, chama. Sim, a gente vem desenvolvendo um trabalho junto aí, na psicomotricidade com crianças especiais, com alguns tipos de transtornos. Transtorno TDAH, transtorno do espectro autista, entre outros. A gente vem desenvolvendo bastante o movimento em si dessas crianças perante a atividade física em si. E a gente vem, cada dia que passa, aprimorando mais e mais para eles conseguir entrar no meio da sociedade. Que muitas das vezes algumas pessoas não sabem o que acontece, o que se passa muitas das vezes para uma criança estar no meio de uma multidão ou de um número em si de pessoas. Mas a gente vai, aos poucos, a gente vai desenvolvendo esse trabalho aí, perante a psicomotricidade. Então, assim, para melhorar a cada dia que passa para as crianças que têm algum tipo de transtorno. Beleza, sensacional. Manda um abraço para Edivane. Fala, Didi, o próximo eu quero você aqui. Ó. Quem que é? Fala para eles quem que é Edivane. A Didi é a digníssima, é a que manda lá em casa, né? E ela que manda, eu não faço nada, só assim senhora, não senhora. Né? A Edivane também desenvolve o trabalho junto com você, né? Não, assim, ela trabalha junto comigo já há alguns anos já, desde o dia que a gente descobriu o transtorno do nosso filho, do Luiz Henrique, vulgo LH21. LH, por favor. Então, assim, a gente vem distribuindo isso aí para ajudar não somente só a gente, né? E outras pessoas que não têm condições de estar conseguindo fazer esse tipo de trabalho lá. Beleza, então. Então, galera, CTW13, o melhor do Brasil. Chama professor Welder e professora Edivane. Uma salva de palmas. O homem mais bonito do didático. Obrigado. Com Deus. Para fechar, Cicobi Rural. Muito importante falar de Cicobi Rural, que também está sempre investindo no didático, né? Toda vez que o Bruno solicita lá os financiamentos, sai facinho, viu, Igor Rocha? Cicobi Rural, com o melhor gerente do Brasil, grande José Neto. É minha família, é meu primo também. Um beijo, José Neto, nosso primo. É o primo mais novo de vovó Sebastiana, né? Aqui é um nepotista total, é primo no banco, é primo na academia, né? É tio no campeão. E amêndoa específica no Marcão, que ele já falou. Você que estuda no colégio militar, você que estuda em qualquer colégio que está fazendo ensino médio, quer dar um passo a mais, não deixe de conhecer o trabalho da amêndoa específica do nosso Marcão. Que é primo também. Que é primo também. Tô te falando, né? Tudo é primo aqui nesse negócio, né? Na descrição do vídeo aí já estarão todas as empresas conosco. Você que mora em Rio Verde, seu lugar é no didático. Vai fazer ensino médio, vai fazer pré-vestibular. Estamos com as matrículas abertas, né? Corre, que nesse mês de julho ainda dá tempo. Vagas limitadas. E aguardem. O didático já está aí bombando. No final do ano, nós vamos descer para a RV e nós vamos aprovar todo mundo, né? Se você mora em Jataí, não precisa vir para Rio Verde, não. Você mora em Mineiro, você mora na região aí. O didático já está aí, no administrativo, Bruno Badiana, meu irmão, e o nosso diretor pedagógico, Tiago Ex-Potter, cuidando de Jataí, né? Não esqueci mais de ninguém, né, meu grande diretor Bruno Badiana. Agradecer a presença de todo mundo. Pode aprovar, né, a galera falando aqui sobre a preparação para o NRV. E para finalizar, parabéns ao NRV pelo vestibular. Mais uma vez, parabéns ao Barela pelo excelente trabalho desenvolvido nos 5 campos. E nós, do didático, todo mundo acredita que a UNRV, cada dia que passa, vai melhorar ainda mais, né? O vestibular, o último foi um sucesso. A gente torce para melhorar ainda mais. Valeu, Barela, tamo junto. E para finalizar agora, pode abrir agora, né? O grande Igor Rocha, Mafê, Luana, Isadora, grande Marcão, grande Natália, UFJ, chama. O NRV é o federal, você escolhe, você passa, neném. Aqui é desse jeito, entendeu? Pronto, pode finalizar aqui? Meu diretor, Mariano Fotografia, RJ Produções. Obrigado aí pelo trabalho. Espero que vocês possam dar um desconto pra gente aí continuar fazendo
os nossos podcasts. Valeu? Não perca o próximo, que vai ser o grupo da galera do cursinho, né? Vocês acham que ver esses meninos aqui parece que é fácil? Deixa eu te falar, é porque vocês não conhecem o do cursinho, viu, mesmo? Os caras do cursinho é diferenciado, né? O próximo podcast, a fala, ela vai ser desenvolvida com os nossos estudantes do curso pré-vestibular, que também foram aprovados. Porque o maior índice de aprovação da UNRV é o didático. A escola que mais aprova no Federal em Rio Verde é o didático. Então, o único que aprova o federal é o didático. eu participei de todos, é verdade. Meu diretor estava comandando aqui, né? Não, eu não participei de todos, não. Eu sou o único da história que participei. Sabia, Igor Rocha? O único. Não adianta, pode falar o que quiser. Meu pai Chama! Da Mackenzie eu não entendo nada, mas da UNRV e do Enem o papai entende tudo, não é não? Fala que sim. Não, você tá uma potência mesmo. Vamos finalizar então. Galera, quer ser aprovado no vestibular? Tem que ser didático. O Igor atrapalhou o nosso raciocínio. Espera. Igor, o Badinha já donou comigo várias vezes. Não precisa falar, não tem como. Mas tinha, não tem como. Tinha. Eu sou raiz, viu? Pois é, tinha. Agora, não precisa falar, não tem como, tá bom? Então, Só direto. Tem que ser didático. por favor. Beleza? Again? Vai lá. Então, galera, para finalizar, pode aprovar, né? A galera falando aqui, os aprovados. E não percam, próximo podcast com os estudantes do curso pré-vestibular. Quer ser aprovado no vestibular? Tem que ser didático. Chama uma salva de palmas pra vocês, galera!